Salve, salve! Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E você ligadinho aqui numa programação que tem conteúdo para sua vida. No nosso programa no Antenados tem sempre uma conversa, um debate, uma discussão, entre aspas, assim, mas na verdade, assuntos muito relevantes que abençoam, que enriquecem sua vida. Para debater hoje o nosso programa de perguntas e respostas, a gente sempre faz uma síntese da semana de assuntos que aconteceram aqui no Antenados e a gente traz uma série de e-mails que vocês nos enviaram para que os pastores, os debatedores conversem a respeito. Trazemos sempre pessoas muito importantes, formadores de opinião, e hoje conosco ele é pastor do Ministério Palavra de Paz, o Wilson David. Muito obrigado, pastor Wilson, por estar aqui conosco. Prazer Lincoln, os pastores aqui presentes. É uma honra para mim participar. Espero poder colaborar junto com os colegas aqui sobre os assuntos que vamos debater. Ele é pastor titular da Igreja Quadrangular de Bangu e presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro. Rui Barbosa, muito obrigado pela presença, pastor Rui Barbosa. Com o nome desse, né? Vem com arcabouço literário, né? Ô Lincoln, ainda bem que eu tenho Jesus para me defender nessa hora, viu? Mas é um prazer, uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui, um prazer estar com os colegas e a gente vem para ser útil, afinal somos servos. Amém. Ele é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, teólogo e músico, meu amigo Del Cordeiro. Uma honra tê-lo aqui, Del. Prazer meu, Lincoln, prazer estar com os amigos aqui, irmãos queridos de ministério. Que Deus nos ajude a, de alguma forma, servir o reino e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador. Amém? Ele é pastor da Igreja IPAS, em Jacarepaguá. Meu amigão também, pastor Tuca. Muito bom tê-lo aqui, Tuca. Eu é que fico agradecido, né, e grato por esse momento maravilhoso aqui. Eu tenho certeza que vamos aprender. E louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. E vamos deixar a cebola que cala. Amém. Legal, como no início do programa eu estava explicando, a gente às sextas-feiras, a gente tem o hábito de ter um Antenados que traz perguntas, inclusive você fica muito à vontade, pode ficar muito à vontade de escrever perguntas, de repente, de assuntos que você viu no decorrer da semana, às vezes fica uma dúvida, um questionamento, envie seu e-mail para nós, para cá, para o Antenados, e essas perguntas, elas voltam, geralmente na sexta-feira, quando a gente tem um programa, uma síntese de várias perguntas, dessa interatividade de você como telespectador aqui conosco no Antenados. Eu começo assim, uma pergunta muito interessante, cara. Quem devemos imitar? Tem muito a ver com aquele texto de Paulo, né? Sede meus imitadores. Me chamo Jeane e moro em Manaus. Um abraço aí pra galera de Manaus, no Amazonas. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porém, ele se esvaziou da velha criatura. O alvo dele era morar com Cristo. E o alvo dos pastores hoje só é prosperidade financeira, entre outras coisas materiais. Quanto mais Paulo sofria, mais ele queria Cristo. Hoje, se um pastor está na prova, as pessoas veem eles como derrotados. Então, sejamos verdadeiramente imitadores de Cristo. Obrigado. Comentários de vocês sobre esse texto de Paulo e o que Jeane fala em relação à realidade de hoje, né? Eu me lembro, só para complementar, eu me lembro uma vez que eu fui uma ministração do Ademar de Campos. O Del gosta também, seu amigo também, né, Del? Amém. E, rapaz, foi inclusive na Comunidade da Cruz. Foi naquela vez ele pregando, ele falando assim, que ele falou que foi numa igreja, e o pessoal, aqui a igreja é muito parecida com o pastor. E ele ouvindo aquelas histórias todas, aqui a igreja foi conduzida assim, 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 muito parecida com o pastor. E aí ele falou assim, é bom que a igreja seja parecida com o cabeça, né? É bom que a igreja seja parecida com Cristo. Mas, quero ouvir vocês. Olha, eu gostaria, como ancião aqui do pessoal, essa pergunta, ela não pode ser feita dessa maneira, não. Porque ela é uma pergunta que vem generalizar uma situação. Primeiro, eu quero dizer à nossa querida irmã lá de Manaus, da linda e maravilhosa Manaus, que a coisa não é bem assim, não. Existe um número gigantesco de pastores que não pregam a teologia da prosperidade. Eles estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo. São pastores simples, pastores humildes, pastores santificados que anunciam a graça, o poder de Deus. E por outro lado, é claro que tem aqueles pastores que usam de má fé. Eles são exploradores, mas a Bíblia fala a esse respeito.
Mas o pastor, ele é um exemplo. Como é que eu posso dizer para uma pessoa que ela vai ser abençoada, que Deus vai suprir as necessidades, se ele usa chinelo e nem sapato ele tem para usar? Então essa é uma situação assim muito delicada. Normalmente nós vamos nos dois extremos, 8 ou 80. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, olha, o pastor, para ser pastor, ele precisa roer osso. Esse é o termo. Quanto mais ele sofrer, mais ele será um bom pastor. Ora, eu como pastor, eu acho que a igreja precisa olhar para mim e aquilo que eu estou profetizando na vida da pessoa, uma vida de vitória, uma vida abençoada, uma vida de suprimento, não de atendimento de desejos, mas de suprimento de necessidades, a pessoa tem que olhar para mim e ver que a bênção começa pela minha vida. Senão, e a irmãzinha aí, saiba que tem muitos pastores, eu repito, que não tem essa visão não de prosperidade, de exploração, que são mercenários. São pastores, imitadores de Paulo, imitadores de Jesus. Agora, o Paulo em si, ele era um exemplo ímpar. O Paulo tinha que mostrar que ele realmente se tornou um cristão, seguidor de Jesus, abrindo mão dos seus títulos, da sua posição, da sua nobreza, da sua fama, do seu nome, uma série de coisas. Então tem coisas aí de repente todo mundo que é casado aqui vai ter que descasar, porque Paulo também era solteiro, não casava, falou que era muito melhor ficar igual ele do que casar. Como é que fica a situação, né? Eu discordo. É uma situação que a gente não pode ser nem 8 nem 80, tem que entender os dois lados. Pastor Wilson. Sabe, Lincoln, eu estou ouvindo aqui o pastor e ele começou exatamente pelo ponto que tendo a oportunidade começaria mesmo. Eu penso que tudo que você generaliza, né? Você dogmatizar a questão assim de cara, isso é um problema. Acho que a irmã Jeane talvez até não tenha tido essa intenção. Mas nós não somos contra, eu penso que talvez todos os pastores, propriamente dito, a prosperidade. O pastor ele deve pregar prosperidade. Agora, tudo que envolve a chamada teologia da prosperidade, aí é um problema sério, né? Outra questão é já um ditado antigo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, você tem que ter uma mensagem equilibrada. Não tem problema nenhum, eu penso também, essa fala de Paulo, sede meus imitadores. Quando o pastor diz, a igreja tem que ser parecida com Cristo, ele está correto, mas uma verdade não anula a outra. A igreja deve sim ser, ela precisa de um referencial, ela precisa de um paradigma. E se o pastor não serve para ser um referencial para a igreja que ele está pastoreando, então está na hora do membro procurar uma outra comunidade, uma outra igreja. Tem que ter sim, eu acho que o membro ele tem que se espelhar no pastor. Se em alguma área da vida o membro não pode espelhar no pastor, a ovelha não pode espelhar no pastor, então ele deve procurar outro ministério. Eu vejo essa fala de Paulo como qualquer outro apóstolo, outro personagem bíblico poderia ter dito também. Então eu não vejo esse problema de nós, não, eu tenho que me espelhar em Cristo. Então aí nós voltamos àquele problema da comunidade cristã de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não, eu sou de Cristo. Então esse também é um grupo que na verdade caminha para um extremismo muito grande. Não, eu sou de Cristo, quer dizer, não se submete a uma autoridade pastoral, não entra sob a cobertura do líder, então isso é um problema. Então a ovelha, ela deve se espelhar no pastor. Eu digo não só no pastor, mas em toda a liderança da igreja, no corpo de obreiro, corpo diaconal, nos líderes dos ministérios, dos departamentos, ou o nome, a nomenclatura que se tenha, mas ela deve se espelhar assim. E a questão da prosperidade, olha, existem pessoas que sendo pobres se tornam ricas, e existem aqueles que sendo ricos se tornam miseráveis. O que vai determinar se você é próspero ou não é o poder de compra do seu talão de cheque ou do seu cartão de crédito.
ser próspero é mais do que ter dinheiro ou não, é um estilo de vida cristão. Legal. Só para a gente terminar esse bloco, Del e Tuca, rapidinho. Lembrei de uma história, Lincoln, que me contaram há muito tempo atrás, e talvez vocês todos já conheçam aqui, é muito usada nos púlpitos, de um fazendeiro, agricultor, e o seu filho, né? Enquanto o fazendeiro caminhava e lançava a semente, né, o agricultor, o filho ele tentava imitar o pai. Ele vinha com um baldinho atrás também, jogando as sementes. Só que ele tentava pisar nos mesmos passos que o pai pisava, que o pai deixava a pegada na areia, né? E ele tentava fazer aquela pisa, e ele, de vez em quando ele caía, ele ficava de joelhos, não conseguia. Então, para ele era um drama. Ele não conseguia ser exatamente igual àquele a quem ele queria imitar, né? Mas para quem estava lá fora, do lado de fora da cerca, e via e falava, olha como aquele menino parece com o pai, né? Então, às vezes, dizer que vocês têm que ser meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é dizer, eu cheguei à perfeição, eu sou igual a Cristo, me imitem, né? Dizer ser de meus imitadores tentem como eu tentar ser igual a Cristo. Então, as pessoas têm que olhar para o pastor como alguém que está tentando parecer-se com Jesus e tentar também, junto com ele, parecer-se com Jesus. O próprio Paulo diz isso, né? Quando Paulo fala, não que tenha alcançado a perfeição. Perfeito. Mas eu prossigo rumo a ela. Exato. Então, essa consciência precisa estar clara. Eu acredito, diante dessas 4 falas, né? Paulo diz uma coisa que para mim é fundamental. Quando Paulo escreve alegrai-vos, ou alegrai-vos, né, no Senhor, ele não escreveu isso em uma churrascaria. Ele não escreveu se alegrai-vos comprando roupa em Miami. Ele escreveu se alegrai-vos com a cabeça debaixo da guilhotina de Roma, tomando quarentena -1. Agora, eu acredito que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente ser imitador, semelhante a ele de Cristo, né? Ou seja, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ele está dizendo na espiritualidade. Porque o homem que é cheio de Cristo, ele não se pega a nada dessa vida. E tendo as coisas. A minha preocupação hoje é que os pastores desse século quer trazer um evangelho que nunca existiu. Nem o diabo prega ele. Quer trazer um evangelho de ostentação. Aí é que entra Paulo, que ele diz que muitas vezes ele era considerado escória do mundo. Aí você diz para mim, quem está narrando aqui para você era um ex-mendigo, era um homem que morava no quartinho de R$35. Se você olhar o palácio que Deus me deu hoje, mas eu não fiz campanha, eu nunca subi monte para pedir isso a Deus. Agora, a Bíblia diz que Deus não sai devendo nada a ninguém, porque aonde foi a sua aprovação, a terra da sua peregrinação é a terra da sua exaltação. Então, Lincoln, a minha preocupação hoje é que os pastores estão preocupados com aqui. E aquele que morreu com Cristo, nasceu com Cristo, ele pensa lá. O evangelho é para lá, não é para a terra. Então, eu fico com o que Paulo diz na visão de ser imitador dele, né, na área da espiritualidade. E com cuidado que o pastor Rui falou no início, para a gente não generalizar. Eu vou tem muitos homens vivendo o contrário disso, né? Isso. Mas no próximo bloco, rapaz, esse assunto é polêmico. Começou, já está aquecendo, né? A gente vai para o intervalinho rapidinho e eu volto no próximo bloco com mais Antenados na Geral e a gente sempre aprofundando assuntos muito legais, relevantes aí para a sua vida. Fique ligado. Antenados volta já. Segura. Sua tarde, sua madrugada, uma beleza. E aqui, muito bem acompanhado. Eu volto já.